Desde 2017, que foi o lançamento do Nintendo Switch, várias empresas começaram a tentar replicar os seus controles, como por exemplo o Joy-Con, que são esses dois controles aqui, e o Pro Controller da Nintendo. A 8BitDo começou a fazer o seu projeto de controles para o Nintendo Switch com o SN30, que era meio que uma versão do SNS, só que wireless. Depois ela foi melhorando o SN30, lançou o SN30 Pro, que era a versão do SN30 só que com analógicos, diferentemente da outra versão, e depois eles chegaram ao seu ápice de qualidade com esse bebezão aqui, o SN30 Pro Plus, que é a obra-prima da 8BitDo. Você, assim como eu, comprou um Nintendo Switch e agora está se perguntando qual controle usar para jogar nele. Já que o Joy-Con não é tão confortável, e como você mora no Brasil, assim como eu, e vê que não é barato um Pro Controller, você fica se perguntando o que você deve fazer para ter um bom controle por um valor não tão alto. É aí que entra o SN30 Pro Plus. Depois que esse controle saiu, revolucionou completamente a questão de competitividade na hora de escolher um controle. Porque todo mundo comprava o Switch e aí não gostava do Joy-Con, por exemplo, e aí a pessoa está indecisa em qual controle pegar, vê o Pro Controller, pô, Pro Controller é o mais confiável, é o original, só que a 8BitDo conseguiu fazer de forma que fique tão mais fácil de escolher, principalmente se for comparar o seu valor, que as pessoas nem chegam a cogitar mais o Pro Controller. Eu mesmo depois que comprei esse controle aqui, meu Deus do céu, eu nunca me arrependi. E eu vou mostrar para vocês cada parte do motivo de eu adorar esse controle e achar que ele pode ser até melhor ou pode chegar no mesmo nível do controle original da Nintendo. Ao abrir a sua caixa, que é muito bem embalada por sinal, você tem dentro dessa sua caixa o manual para usar o software da 8BitDo, software esse que estarei explicando mais tarde como se usa e cada utilidade dele. Você tem o controle, obviamente, ele tem entrada tipo C, tem uma bateria removível que é licenciada pela própria 8BitDo, caso dê algum problema você pode trocá-la, mas você pode carregar também com o cabo USB-C que já acompanha na caixa. A empresa afirma que a bateria do seu controle dura em média de 20 horas e leva 4 horas para ser recarregada pelo cabo. Em relação à ergonomia, que é um fator muito importante, o 8BitDo SN30 ele tem uma sensação muito parecida com o controle do PS4, principalmente pela posição dos seus analógicos e também por causa do grip dele. Eu acho o grip dele bem parecido. Por ele ter esses gatilhos aqui, que tem uma sensação diferente, ele tem uma pressão na hora de ser apertado, que você pode ajustar no software também, claro, mas dependendo de quanto você aperte, o controle vai reconhecer de forma diferente. Então no caso, isso aqui seriam 25%, 50% e 100% de pressionar. No caso do Switch, ele não reconhece isso, já que o próprio Nintendo Switch e os seus controles não têm essa função aqui no Joy-Con e no Pro Controller, mas saiba que se você for jogar, por exemplo, no computador, pelo Bluetooth ou pelo cabo, ele vai ter essas funções perfeitamente configuráveis e funcionais. Em relação ao D-pad, com certeza digo que esse D-pad é o melhor D-pad que eu já usei na minha vida. Esse D-pad é muito semelhante ao D-pad do Super Nintendo e é muito confortável. Ou seja, para jogos 2D, como Mario Maker, Hollow Knight, Ori, Cuphead, independente do jogo que você for jogar, é perfeito. Esse controle tem o melhor D-pad que eu já testei na minha vida. E talvez a pessoa não goste do posicionamento dos analógicos, por isso que tem muita gente que prefere até usar esse controle só para jogos 2D e de plataforma, mas eu facilmente uso esse controle como principal, porque além dele ter o D-pad muito bom e ser muito ergonômico, ele também tem um D-pad perfeito. Aí você me pergunta, Floxton, em relação às funcionalidades desse controle, você me recomendaria? Sim, pode ficar tranquilo, porque esse controle tem tanto o HD Rumble, que a Nintendo clamava ser uma das melhores experiências de vibração nos controles, e também tem Motion Controls perfeitos. Você pode muito bem jogar qualquer jogo que tenha Motion Controls, por exemplo, Splatoon 2, você pode jogar
Doom, que tem auxílio na mira com Motion Controls, nesse controle aqui e vai funcionar perfeitamente, sem nenhum defeito. Bom, passando agora para a parte do software, eu vou ensinar para vocês direitinho como funciona isso aqui. Primeiro de tudo, você tem que conectar o seu HBTool ao cabo USB. E eu vou fazer isso agora. Pronto, está conectado. E agora você vai no modo ou do Windows ou do Switch, independente da forma que você for configurá-lo. Aí eu abri aqui a forma do Switch. Nele vocês podem ver que você pode mudar todos os botões e o que cada botão faz. Aqui no caso você pode pegar o botão L2 e substituir por qualquer outro botão, o Home para ser qualquer outro botão e assim vai. Você pode calibrar a dead zone dos seus analógicos, você pode colocar em 100%, pode diminuir, você pode inverter os lados, você pode inverter o lado de cada analógico no caso. Você pode trocar os analógicos, se você quiser usar o esquerdo como se fosse o direito e o direito como se fosse o esquerdo. Você pode trocar o D-pad pelo analógico, no caso de alguns jogos que você, por exemplo, Zelda, aquele Zelda Link's Awakening, eu gostaria muito de jogar ele no D-pad. Você pode vir aqui no software e substituir, que vai funcionar normalmente. Você também pode trocar o analógico pelo gatilho. Não é um tipo de coisa que eu recomendo que se faça, mas fica aí a sua cogitação. Parte da vibração você também pode selecionar aqui. Inclusive está muito forte no 5. Você pode ir diminuindo, colocar no 0, colocar no 5, dependendo do seu gosto. E aqui chega na parte dos macros. Nesses macros você pode registrar o que cada botão faz, quanto tempo esse botão vai levar para ser pressionado, aqui como está dizendo. Por exemplo, você pode fazer aqui, apertar A, aí depois você aperta L3, aí adiciona, depois você aperta B e adiciona, e pronto. Quando você terminar de registrar tudo isso aqui, você vai ter o seu macro registrado. E depois, nesse botão aqui, você seleciona qual botão vai servir para ser o seu botão de acionar o macro. Eu recomendo que vocês usem esse botão da estrela como macro, porque a estrela geralmente funciona como se fosse o botão Share do Switch. E dependendo do seu jogo, pode ser que você não use o Share, e nem todo jogo suporta o Share também, então é algo que eu posso recomendar para vocês. Deixa eu só voltar aqui para o lado dos sticks, não é dos sticks, eu acho que é no modo Windows. Se você mudar aqui para o modo Windows e ele ativar o modo X-Input, você pode calibrar os seus gatilhos também. Então no caso você pode calibrar em quanto do pressionar você precisa fazer para poder acionar o botão. No caso do Switch, como eu falei mais cedo, pode ser que você prefira adicionar isso aqui para funcionar sem apertar muito, já que o Switch não tem essa forma de reconhecer o seu clique. Se você colocar mais ou menos aqui, significa que quando você for pressionar o seu controle, você vai precisar apertar menos para que o controle seja acionado. E isso conta para ambos lados. Você pode configurar ambos lados aqui, independente do que você quiser fazer. E ao chegar aqui no 100%, você configurou tudo bonitinho, você pode clicar aqui em Sync to Controller, que ele vai salvar no memória interna do seu controle, e assim que você parear ao console ou ao PC, vai funcionar sem problema algum e já dessa forma que você configurou. Então a parte do software é essa. Em relação ao valor do controle, onde eu comprei e se eu fui taxado ou não, eu vou falar tudo para vocês agora. Primeiramente, eu comprei o controle no AliExpress pelo valor de $50, claro que foi convertido para o real, mas veio tudo certinho, eu pude pagar no boleto sem problema algum. Ele demorou mais ou menos uns 18, 15 dias para poder chegar aqui no Brasil, não tive taxas, a caixa chegou intacta, como vocês puderam ver aqui no unboxing, e eu vou deixar exatamente o mesmo link de onde eu comprei, que foi da loja oficial da HBTool. Então não tem nenhum problema, não vai ter preocupação. Se ele tiver algum problema, o que é bem raro, eles vão resolver, te dão um controle novo ou devolvem o seu dinheiro imediatamente. E eu recomendo completamente para vocês. Eu não posso recomendar que vocês comprem esse controle no Brasil, porque ele está custando muito mais do que deveria custar. Se você for olhar na internet, você acha de R$300, 350, R$400 até. E eu comprando pelo AliExpress, quando eu importei, ele custou mais ou menos R$240.
Então é um investimento mais baixo e que só vai demorar um pouco mais para poder chegar. No meu caso, eu acabei dando sorte, chegou rapidinho. Então pode ser que aconteça com vocês também. Por isso que eu vou deixar exatamente o mesmo link aqui embaixo, na descrição, para que não tenha nenhuma dúvida de onde comprá-lo. E é isso. O controle foi esse. E pode deixar aqui nos comentários o que vocês acham desse controle, se vocês acham que vale a pena usá-lo em vez de usar o Pro Controller original da Nintendo. E me digam aí, pretendem comprar? Já tem um e quis ver o review para poder descobrir como usa o software? Deixa aqui comigo. Qualquer coisa pode me seguir aqui nas minhas redes sociais, me manda mensagem lá, sem problema algum. E toda vez que eu estiver fazendo live de Mario Maker na Twitch, eu vou estar usando esse controle maravilhoso. Então pode ter certeza que eu estou recomendando porque é bom. Então é isso. Obrigado a todos que assistiram. Se puder deixar o like ou se inscrever no canal, ou os dois, eu agradeço muito. E um abraço para todos vocês. Vejo no próximo vídeo.